Gravando no programa Bem TV Circuito Fechado. Pedimos a todos os senhores e senhoras, neste momento, pela misericórdia e a graça de Deus. Deus que te abençoe. Deus, Jesus e o Espírito Santo, que abençoai todos. Pode jogar. Não joga não. Aqui. Senhoras e senhores, neste momento, nós vamos trazer uma aula de hoje. É a aula chamada, que eu quero que todo mundo veja, que está escrito, a referente o Espírito. Aqui fala na aula de hoje, escreve aí, sendo fervoroso. Aula, número, escola 18, fervoroso. Escola 18, fervoroso. O espírito do ensinamento. Fervoroso, o espírito de ensinamento. Aqui parece. Escreve agora. Então, senhoras e senhores, aqui pela graça de Deus, nós estamos trazendo a palavra de hoje, desse dia, nessa terça-feira. Pela misericórdia de Deus, abram a sua Bíblia, por favor. Abram todos a sua Bíblia Sagrada, no parágrafo 18. Abram sua Bíblia Sagrada, no parágrafo 18. Por favor, abram a sua Bíblia no parágrafo, abra sua Bíblia, decreto 18, parágrafo 24. Abram a sua Bíblia no Atos dos Apóstolos, decreto 18, parágrafo 24. Senhoras e senhores, nós vamos aqui com essa aula de hoje, que eu gostaria que todos que aqui se encontrem, ou que está nos ouvindo neste momento, que não deve perder esta aula. Esta aula é uma aula que você, por exemplo, você vai primeiramente, prestem bem atenção, vai na Bíblia Sagrada e focalize esta aula. Primeiro, abram sua Bíblia em Atos, decreto 18. Abram sua Bíblia em Atos 18. Muito bem. Vocês abriram em Ato 18. Abram sua Bíblia, todos. Vamos verificarmos para ver o que Deus está falando com você neste momento. Isso é uma aula muito importante para cada um de vocês. Veja bem, Atos, decreto 18. Escola, número 18. Escola também 18, ó. Agora veja o que diz no 24. O que nós vamos aprender no dia de hoje? Vamos lá. Para vocês terem uma ideia, nesta aula de hoje, primeira aula, veja bem o que diz o Senhor Jesus. No 24. Ora, chegou a Efésio, na igreja de Efésios, certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Vamos ver o que Deus quer falar aqui para todos vocês. Aqui uma coisa muito importante que vocês devem entenderem. Não perca essa aula, que é muito importante para vocês. Ao ver de você perguntar alguma coisa na rua, pergunte para o canal Bem TV. Programa Bem TV traz todas as informações. Vamos lá. E chegou a Efésio
um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, o nome da cidade, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Vamos ver agora essa interpretação, por isso que é importante vocês, amigos em Cristo, nesse programa Bem TV. Essa Bíblia aqui já vai sair para você já interpretada, veja bem. Essa palavra que aqui em Efésio era a cidade de Efésio. Então esse homem chamado, veja, veio um certo homem. Esse homem era muito inteligente na Bíblia Sagrada. Esse homem, Deus ensinou para ele. Então, como Deus ensinou para esse homem na Bíblia Sagrada, ele era um homem naturalmente, ele tinha um amor enlouquecido, quer dizer que ele não queria perder nada. Ele queria falar sempre o poder de Deus, levando todas as palavras. Então, você vê o que está escrito aqui, ó, chamado Apolo. O nome dele era Apolo, natural de Alexandria. Ele nasceu nessa cidade, ó, aqui, ó, o homem enlouquente, quer dizer que ele é louco para a palavra da Bíblia, louco para a palavra. Quanto que esse homem, naquela época, ele era um homem poderoso, como aqui está, ó, poderoso nas escrituras, porque era o único homem naquela época, naquele local, que conhecia a Bíblia Sagrada profundo, porque Deus eterno, Jesus eterno, o Espírito Santo de Deus eterno, lhe trazia as palavras. Está vendo aqui? Ó? Muito importante você não perder esta aula, para você saber qual seria a resposta dessa palavra. Agora, Atos 18, vai para o 25. Olha o que diz o 25, por favor. Vai lá. Leia, não precisa você apressar, vai devagarzinho, tá? Vai devagar, não precisa correr, devagar. Só abrir sua Bíblia e ver, ó. Este era instruído, quer dizer que ele era bem ensinado, bem informado no caminho do Senhor. Quer dizer que ele era bem informado na Bíblia, ninguém ensinou ele. Quem ensinou foi Deus próprio, tá? E fervoroso, quer dizer que ele tinha aquele poder que quando ele falava descia fogo dos céus. O Senhor Jesus usava ele para que eles falassem aquelas palavras com todo amor e com toda perfeição. Está vendo? Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui, ó. Olha. Aqui, está vendo? Ó. Fervoroso de espírito. Quer dizer que o Espírito Santo usava ele. Era o Espírito Santo que usava este homem para trazer essas palavras. Então eu quero que vocês aprendam esta palavra que é muito importante para vocês. Ó. Falava e ensinava. Quer dizer que o Espírito Santo colocava a palavra para ele, e quando colocava a palavra para ele, ele ensinava. Ensinava o quê? Ensinava as verdadeiras doutrinas de Deus. Vocês viram? As palavras de Deus eram ensinadas por ele. Ao dia de hoje a mesma coisa, ó, ensinava as palavras, era ensinada, tá vendo? Tá vendo aqui? Aprendam isso. Agora que você vê, ensinava diligentemente, quer dizer que com toda a inteligência. Diligentemente, quer dizer que ele dirigia a palavra para a pessoa com todo entendimento e com toda sabedoria. As coisas do Senhor, tá vendo? Vocês olham bem, irmãos que estão me ouvindo neste dia de hoje, nesta aula que tem um nome. Nós queremos aprender o que é o ensinamento do Espírito Santo. Aqui vocês estão aprendendo o ensinamento do Espírito Santo. Por isso que é bem claro vocês entenderem essas palavras, por favor. Agora aqui você vê aqui, ó. Aqui, as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Agora, agora eu quero que vocês me prestem bem atenção. O batismo de João era o batismo do arrependimento. Vai prestando atenção às palavras, quero que vocês vejam o que é o batismo de João. O batismo de João era o batismo para o arrependimento. O batismo de João, pelo arrependimento, era que você chegava até a Deus. Está vendo aqui? Ó? O batismo de João era o batismo do arrependimento. Aí, ó. O Senhor conhecendo somente o batismo de João. Que quer dizer, ele não conhecia outro batismo.
nem o batismo do Espírito Santo, nem o batismo nenhum. O batismo que ele conhecia era o batismo de João. Por quê? João já batizava naquelas águas, nas águas, João Batista. Então você está vendo que é o batismo de João, é o batismo do arrependimento. Por isso que o mistério das 7 igrejas da Ásia, quando alguém se batiza, olhem bem, prestem atenção. Quando alguém se batiza, o que a igreja do mensageiro faz? Aquela pessoa imediatamente é batizada, então participa do corpo de Cristo. Então significa o batismo do arrependimento, o batismo de João. Esse batismo de João, porque foi João, o primeiro homem do Novo Testamento, do Velho Testamento, que fez o batismo. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá agora, sem interpretação. Este era instruído, ensinado no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então, quer dizer, pelo batismo de João, trouxe então, irmãos, o que? Sabedoria para ele, aqui no parágrafo 25. Então, vocês observem, vocês querem saber, o que é o batismo de João? O batismo de João era para o arrependimento. E peço vocês que não se esqueçam de seguir essas aulas, exatamente a referente ao batismo, que vocês vão aprender tudo, a referente ao batismo, da onde veio o batismo do Espírito Santo, o que é significado, que Jesus, o que ele significava no batismo. Então está tudo agora. Agora você está no 25, faça o favor de passar para o 26. Então vocês entenderam que o batismo de João era o batismo de arrependimento. Era uma porta, o batismo de João era do arrependimento, uma porta se abrindo para preparar seu espírito para o batismo de Jesus. Deus eterno enviou João Batista para preparar o caminho, para quando Jesus viesse, aquele caminho já está preparado para o povo, alguns receber Jesus Cristo como único, suficiente, seu Salvador, que era o batismo de arrependimento. Batismo de João é o batismo de arrependimento. Você depois do batismo de João, não havia isso aqui, irmão, ó. O corpo nem o sangue. O corpo de Jesus, o corpo, que é esta palavra, corpo de Jesus, veio quando Jesus se manifestou na terra. Então, veio quando Jesus se manifestou na terra, é que veio o sangue. Ô, irmãozinho, ó. Irmãozinho, se você quiser sentar lá com eles, pode, ó. Se quiser sentar lá com eles, pode. Eles te ensinam lá. Então, está aqui a palavra para todo mundo ver, ó. Aqui, ó. Na época de João Batista, não havia o cálice, nem o sangue, nem o corpo de Cristo. Porque o batismo de João Batista era o batismo de arrependimento. Está vendo? Vamos de novo. O batismo de João Batista não pertencia a este cálice, nem esse sangue, nem este corpo. Porque era o batismo de arrependimento. Era João. Pode sentar junto com ela lá, que ela te ensina. João preparando sua alma e o seu espírito para que você passasse a conhecer a glória de Deus. Agora, por favor, olha no 26, meus irmãos, por favor. Pergunta, o que era, qual o significado do batismo de João? Significava o batismo de arrependimento, preparando sua alma e seu espírito para receber Jesus Cristo.
No batismo de João havia o corpo de Cristo? Não. Havia o sangue de Jesus? Também não. Nem o corpo, nem o pão, não havia. Por quê? Porque o batismo de João era para o arrependimento do pecado. Tá? Arrependimento. Nós vamos mostrar tudinho, vai ter vários e vários livros que vocês vão só conferindo, tá? Vamos lá. Vai aqui no 26, ó. Atos 18, 26. Examine, Atos 18, 26. Vamos ver o que Jesus está falando, queridos irmãos. Presta assim, Atos 18, 26. Olha aqui, ó. Ele começou a falar ousadamente. O que quer dizer a palavra ousada? Ousadamente significa o quê? Ousadamente falando sem medo, com toda garantia, com toda certeza, com toda a força. É isso que é a palavra ousadamente. Aí, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga, naquela época, era uma igreja, um salão grande. Por exemplo, se você estiver no meio da rua pregando, é uma sinagoga. Sinagogas quer dizer sinação. Gogra quer dizer preparação de gente para ouvir, tá? Então você fala, quando ouviram Priscila. Quem era Priscila? Uma serva de Deus. Olha, quando ouviram Priscila, olha aí, ó. Quando ouviram Priscila e Aquila, o levaram consigo e lhe declararam mais preciosamente o caminho de Deus. Vamos lá. Vocês observem que naquela época, João Batista já falava do amor de Deus. E você vê que naquela época, o povo do Novo Testamento já era batizado. Então era batizado para o arrependimento. Tá bom? Batizado pelo arrependimento. Então João Batista batizava pelo arrependimento, não com fogo, com arrependimento. Então quando as pessoas eram batizadas para o arrependimento dos pecados. Então essas pessoas aqui que vocês estão vendo, ó, aqui, ó. Priscila, Aquila, essas duas pessoas, elas eram o quê? Eram as mulheres. Então eu quero que todos prestem atenção, que a igreja com mentira falando que as mulheres não podem pregar na igreja. Isso é mentira. Tudo mentira, é inveja. Aqui está tão aprovado que aqui, aqui, na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Aquila, levando a palavra com toda categoria, com toda a verdade, com toda a certeza. Então, irmãos, vocês estão encontrando essa palavra aqui, ó, por favor. Vocês vejam que as mulheres naquela época já assumiam a pregação. Agora, primeiramente, quem assumia era João Batista. João Batista, ele ensinava o batismo do arrependimento. Quando a pessoa vai, João Batista fazia assim. João Batista estava juntando o povo para preparar o caminho do Senhor. Certo? Todos me entenderam? Então, todos que estão ouvindo. Então, vocês verem aqui, ó, bem claro, ó. Aqui, ó, declararam quer dizer falaram, mais precisamente, quer dizer que eles falavam precisamente, com certeza, o caminho de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Meu ouvinte, vocês então aprenderam nessa aula de número 1, por favor, prestando atenção, vocês aprenderam essa aula número 1, essa aula está dizendo para vocês o que é o batismo de João. Então, para ficar mais fácil, eu peço lá para o escritor que escreva outra palavra. Qual o significado do batismo de João? Escreve lá. Pronto. Qual o significado do batismo de João? Então, vocês estão vendo aqui, qual será o significado do batismo de João. Então, já foi ensinado isso aqui.
Então, povo de Deus, vocês prestando bem atenção nessa palavra, é muito importante para os senhores, porque naquela época, no batismo de João, quando a pessoa era batizada de João Batista, olha, não havia isso aqui, aqui, vamos para aqui primeiro, vamos lá. O corpo representa este cálice. O corpo representa o cálice. O corpo representa o cálice. Esse aqui dentro do cálice representa o sangue. Um homem sem sangue, ele é morto. O sangue é a alma. Como aqui de Cristo é espiritual, é diferente. Então, esse sangue é que está no corpo. Não havia. Nem o corpo. Quer dizer esse corpo aqui? Esse corpo aqui significa o corpo é um pão consagrado, representa o corpo de Jesus. Vamos lá de novo. Este pão significa o corpo de Jesus. Este cálice é como fosse o corpo onde está o sangue. O sangue é este aqui. Então, está lá escrito para vocês achar. Por favor, peço o servo de Deus lá, que escreva, modifica lá a palavra. No 18, ponha o significado, o que é o batismo em João, como foi falado. Então, vocês observando toda essa área aqui que vocês estão vendo, na época que João batizava, não havia o corpo, que o corpo, nem João Batista conhecia. João Batista não conhecia isso aqui, e nem este. Só depois que João Batista... depois é que João Batista passou a conhecer Jesus. E Jesus representa corpo, sangue. Corpo, sangue. Corpo e sangue, como estar aqui, Tá vendo? Sangue. E este corpo aqui, é como fosse esse cálice, é como fosse a carne, certo? Como fosse a carne. Isso aqui é o pão. O pão quer dizer o corpo que alimenta o teu espírito com o pão da vida. Isso aqui é o pão da vida. Em tradução carnal, qual o significado? Vamos lá. Em tradução carnal, o que significa o pão da vida? Alguém de vocês vive sem arroz e feijão? Não. Vocês têm que comer qualquer comida? Sim. Então, este pão representa aqui na terra, arroz, feijão, batata, tudo que for de alimento. Agora, como transmite em espiritual, esse corpo aí não é nem arroz, nem feijão, nem carne. É quem? É o corpo de Jesus. Certo? Agora, queridos irmãos, olha lá no 26, vamos ver o 26, por favor. Já foi declarado, 26. Agora, por misericórdia, eu gostaria que vocês observassem. Essa é a aula de número 1. Aula de número 1. Aula de número 1. Agora, senhoras e senhores, vamos para a aula número 2, no mesmo local. No mesmo local. É tudo uma aula só que você vai aprender. O segundo quesito. O que nós vamos aprender no segundo quesito? O testemunho. O testemunho do batismo. Escreve. Aí já não escreve, porque já foi escrito. Segunda aula vai representar o testemunho de Jesus. O povo, nós nos testemunhamos Jesus. Então, abra Atos, decreto 5. O 18, o ato já acabou, que é a aula 1. Acabamos no ato 1. Agora vamos para a aula a aula de Atos 5. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos, decreto 5. Atenção, monitores, atenção, povo inteiro. Nós vamos agora aprendendo, nós estamos dando, vamos para a aula 2. Mas está tudo em um quesito. Vocês abrindo o primeiro quesito, você vai ver. Agora nós vamos para a aula 2.
Já aprenderam o número 1? Vamos para a aula 2. A aula 2, você vai aprender exatamente qual o significado dessas testemunhas do batismo do Espírito Santo. Agora vocês vão ver a mentira do povo das igrejas mentirosas, convidando vocês para o batismo no fogo. Dizendo, quem quer que seja, você já é batizado no Espírito? Você quer ser batizado no Espírito Santo? Então nós queremos hoje, nessa data de hoje, que vocês aprendam essa aula. Por favor, aprenda. É muito importante, porque quando algum pastor, algum pregador chegar e falar, você é batizado no Espírito Santo, não acredita, é mentira. Porque você já foi batizado. Quer ver? Vamos lá? Na aula número 2. Na aula número 2, vai te ensinar esta palavra. Vamos lá? Por favor. Muito bem. Aula número 2. Vamos para a aula de número 2. Uma aula só. Vocês vão aprender todos os termos que vocês estejam interessados. Aula número 2. Vamos lá? Deixa eu perguntar aqui aos irmãos. Vamos para aí um pouquinho. Vocês acham mais importante que separe aula por aula, ou vocês querem que todas essas aulas sejam uma só? Vamos ver aqui. Vocês aí respondem. Vocês querem que separa? Vocês têm que responder. Porque em uma aula só você não sabe. Então vamos lá, por favor. Todos, atenção, monitor. Essa aula número 1 já foi. Agora vocês vão passar para a aula, vão procurar a aula de número 2.